Pronto, já estamos online. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Então, sempre será uma alegria nos reencontrarmos todas as sextas-feiras, às 19h30, para estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, hoje nós temos como convidado o nosso amigo Maurício Monteiro, amigo de longas datas, conhecedor da doutrina espírita, um estudioso. E aí, Maurício, tudo bom contigo? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo na santa paz. É um prazer grande estar aqui. Prazer grande estar no Jaime Hollenberg, essa casa que eu tenho grande admiração e apreço. Me identifico muito pela maneira do trabalho, disciplina, ordem, maneira como é conduzida as coisas, e me sinto em casa, me sinto muito à vontade. Tá bom, então, se sinta em casa mesmo, viu? Que realmente a doutrina espírita tem essa possibilidade de unir as pessoas, já notou isso? É verdade. Quando a gente frequenta uma casa espírita, a partir de um certo tempo, depois de um certo momento, a gente começa a se ver como irmãos. Porque a doutrina espírita então, nos ensina isso, né? Que somos verdadeiramente irmãos, né? Pois é, todos nós somos filhos do mesmo Pai, né? Isso, o nosso Pai Celestial. E aqui também nós estamos contando com a presença da Ruth, a Ruth que vai acompanhar aí a participação das pessoas, e no final a gente vai pegar algumas perguntas que foram feitas e tentar respondê-las da melhor forma possível. O Maurício falou para mim que está afiadíssimo. Podem perguntar tudo que ele está afiado. Boa noite, Ruth. Boa noite a todos. Boa noite, Maurício. Tudo bom? Boa noite, querida. Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Pronto, nossos amigos já estão entrando, né, para nos acompanhar. E hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo, o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando com o tema Não vim destruir a lei. Então, nesse capítulo, nós temos alguns itens. E o item de hoje que nós vamos estudar é as 3 revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo. Então, o Maurício vai fazer o desenvolvimento desse tema, mostrando para nós qual é a visão da doutrina espírita sobre essas 3 revelações. Então, vamos fazer aqui a leitura de uma passagem contida em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, onde o Cristo diz o seguinte: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Colocações do nosso Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade. Então, diante dessa passagem que nós lemos, a passagem de Jesus, nós vamos aproveitar a oportunidade para fazermos uma oração, para que nós possamos acerenar nossas almas, iluminar nossas mentes, para podermos entender o melhor possível a mensagem do Cristo. E desta feita, em pleno século XXI, à luz da doutrina espírita. Que esses ensinamentos cristãos possam nos auxiliar
na nossa jornada evolutiva, iluminando os nossos caminhos para não cairmos nas armadilhas da vida neste mundo de provas e expiações. E nesse momento, Senhor Jesus, queremos agradecer esta oportunidade de nos reunirmos em torno do seu nome e rogar a Ti, Senhor, as suas bênçãos a todos nós, cristãos, não cristãos, todos nós que somos filhos do nosso Pai Celestial. Abençoe a todos, Senhor, sem exceção, e fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Pronto, meu amigo, a palavra é toda sua, fique à vontade. Vamos lá, então. Falando das 3 revelações divinas de Deus à humanidade, ela nos traz uma grande certeza e também nos traz uma grande verdade absoluta. A certeza é de que a espiritualidade sempre esteve presente no comando e na coordenação do povo da humanidade. Se você voltar desde as mais recuadas páginas da humanidade, você vai encontrar a presença da espiritualidade com as suas tentativas de, primeiro, fazer com que haja no homem o entendimento de que ele é um ser imortal, o espírito imortal. E o segundo grande objetivo da espiritualidade, é fazer com que este homem entenda da possibilidade real que existe de ele, mesmo no mundo das formas, no mundo material, ele se conectar com a espiritualidade maior, com o mundo invisível. Então, a primeira revelação não poderia ainda existir ou se falar sobre o perdão, a caridade, pois essas digamos, revelações, elas são contemporâneas, se você verificar, e ela vem exatamente naquele momento em que o homem está no seu limite da compreensão. Então, não poderia, na primeira revelação, existir, externar-se o perdão, a caridade, honrar pai e mãe, né? Eram regras sociais na época de Jesus, na época de Moisés, que é a primeira revelação. Então, o povo ainda muito primitivo, muito embrutecido, se fez necessário, então, que através da grande mediunidade e do grande compromisso de Moisés, ele libertasse esse povo da escravidão do Egito, né? E trazendo este povo para a terra prometida, que hoje é a Palestina, a terra que prometia ter, e essa promessa ainda foi para Abraão, ter leite e mel. Então, essas regras controlava, essas regras que Moisés trouxe, da lei divina, que é a lei imutável, que é o Decálogo, ele também trouxe as leis disciplinares para que houvesse um controle na ordem social daquela época. Então, depois de mais ou menos cerca de 1.500 anos, vem Jesus como segunda revelação das 3 revelações divinas. E dessa vez, as revelações puderam
e além do controle impulsivo e primitivo, pois falava de algo mais. Falava, então, na descida de Jesus, trazendo a boa nova, que além do amor, do perdão e da caridade, ele falava agora não apenas para o homem de si, um ensinamento para o homem não só de si, de maneira egóica, egocêntrica, mas do próximo e para o próximo. Então, como o perdão, a misericórdia, a caridade e outros temas dos quais se fundamenta o amor. Porém, ainda era não era possível transmitir os ensinamentos de forma que a sociedade da época pudesse assimilar. Portanto, Jesus apropriou-se das parábolas para que atingisse aquilo que o Freud diz do inconsciente coletivo. A terceira revelação foi contada por histórias a partir desses elementos alegóricos que Jesus utilizava nas suas metáforas, e a partir desses elementos poderia-se absorver mais uma etapa moral, mesmo que inconsciente. Estava então formulado, ou fundia-se o Velho e o Novo Testamento, que a partir daí, a primeira e segunda revelação abriu o caminho que seria, então, muito tortuoso. Hoje a gente vai perceber isso quando você começa a estudar a história da segunda revelação. Então, por séculos, a sociedade tivera um grande aprisionamento cultural que não lhes permitia a expansão das ideias, do conhecimento. E veio, então, os grandes movimentos franceses da época, a Revolução Industrial, veio o Renascimento, o Iluminismo, que romperam as limitações da Idade Média e, sem perceber, estava sendo construído o caminho para a terceira revelação. Então, nós temos, naquela época, antes de Kardec, grandes vultos da história do pensamento humano, como Leonardo Bruno, eu acho que é Leonardo Bruno, né? Tivemos também Descartes e quantos outros se faziam presente agora, porque estávamos saindo de uma situação terrível da Idade Média. Vinha a Santa Inquisição, o Santo Ofício, as cruzadas, o homem aprisionado sem ter conhecimento, a Bíblia não tinha nas casas para poder estudado, era só os padres e os bispos, o clero retia esse conhecimento. Então, foi através desses movimentos, a queda da Bastilha, a Guerra Francesa, todo esse movimento de libertação do homem para o conhecimento. Sobretudo, o advento da enciclopédia, do livro que veio trazer ao homem o conhecimento em si e o autoconhecimento. Porque se o homem começa a ter conhecimento, ele começa a buscar em si o autoconhecimento. Então, os fenômenos
o Espiritismo não viria assim, de maneira personificada, como veio Moisés, o próprio Jesus. Apesar de muitos, a senhora, criarem uma errônea idolatria por Allan Kardec, coisa que ele não admitia, não gostava, nem queria, apesar da venerância que nós devemos ter por uma mente brilhante, de uma pessoa extraordinária, de uma cultura inestimável. Mas o professor Rivaio foi fundamental na história da terceira revelação. Porque ele fundamentou nos estudos científicos, porque ele era um cientista, toda a história de validar a doutrina espírita, liderado pelos os grandes espíritos que se fizeram presentes nessa empreitada. Os fenômenos mediúnicos e as faculdades da psicografia, da psicofonia, foram, então, as duas peças basilares para trazer a voz dos espíritos. As sociedades estavam em um passo além daquela época, na capacidade intelectual de assimilar o conteúdo moral contido na doutrina espírita. Assim como Jesus, como diz nesse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele não veio para destruir a lei, como você leu, e sim para que ela fosse cumprida. O Espiritismo também não veio para destruir aquilo que foi construído por Moisés e por Jesus. Pelo contrário. Ele veio dar um suporte bem maior, complementar os ensinamentos. E aí surge a terceira revelação, a doutrina espírita, no intuito de viabilizar o entendimento claro da moral divina falada por Jesus. Então, dessa vez, porém, a revelação é respaldada pela ciência e pela filosofia, que de forma mais complexa que as anteriores, transmite o direcionamento de forma a concluir o aperfeiçoamento moral da humanidade. Um fato histórico, a terceira revelação, como todas as outras, mas agora dentro de uma amplitude maior, de uma compreensão mais facilitada, né? Então, as três revelações divinas se complementam e buscam auxiliar a humanidade na busca do progresso necessário, do aperfeiçoamento moral. Então, o Espiritismo vem, ou melhor, não vem destruir as leis de Moisés ou de Jesus, mas firmá-las de maneira contundente aos encarnados e aos desencarnados, a fim de contribuir em suas evoluções e viabilizar a sua transição ao novo estágio do planeta Terra, que está no seu limiar da condição de planeta de provas e expiações para adentrar a um planeta de regeneração. Planeta de provas e expiações, um planeta de sofrimento.
E estamos nesse limiar de atingirmos a evolução de um novo momento na história humana. Talvez a quarta revolução ou a quarta revelação, já tanto citada. Mas se faz necessário uma compreensão. Para que isso aconteça, não é um ato isolado que vai acontecer de cima para baixo. Pelo contrário. A espiritualidade diz que o homem só será feliz. E a Karl Schutter, através da mediunidade de Abel Gleiser, que diz que o homem só será feliz quando fizer a sua reforma íntima. Então as pessoas não entendem, pensam que vai de um dia para outro acontecer. Isso só vai acontecer quando o homem atingir uma maturidade que ainda não existe, que deve ser trabalhada. Ele tem que fazer a sua revolução humana, que é o principiar da reforma íntima, para que isso aconteça, para que ele seja verdadeiramente herdeiro da terra, se faz necessário que ele faça a sua revolução íntima. Tão necessário. Então, dentro dessa cronologia de tempo e espaço, das revelações, começando lá por Moisés, nós não podemos deixar, a senhora, de nos omitirmos de personalidades grandiosas que tornam-se, então, os precursores do monoteísmo. Nós não podemos deixar de falar em Abraão, bem antes de Moisés, o precursor do monoteísmo, o homem que tinha um compromisso com a verdade, um homem espiritualizado, que naquela época tinha muitas mediunidades, e dá perfeitamente para se perceber que ele tinha a mediunidade da pneumafonia, que é a voz direta. Abraão ouvia, falava com Deus. E ele também tinha uma mediunidade espetacular, de efeitos físicos, porque ele tinha o poder mediúnico de materialização. É tanto que quando ele recebe aqueles anjos, os anjos que vinham em forma de pessoas comuns, ele pensava até que eram pessoas ali da aldeia, e que recebeu, e então falando da sua grande vontade de ser pai, eles prometeram o filho da promessa, que é Isaac, né? Mas Sara, como toda mulher que gosta de... estava por trás da porta, e quando ele falou, eles falaram, né? Melhor dizendo, que Abraão seria pai, Sara dá uma risada, porque era uma mulher de bastante idade, Abraão também, e eles, ouvindo, disse, o seu filho chamará-se risada, porque Isaac, em hebreu, é risada. Então, nós não poderíamos deixar essa história que começa com a condição da espiritualidade da humanidade, trazendo esse homem para uma realidade, de falar de Abraão, falar de Isaac, que deu continuidade a clã, falar de Jacó, filho de Isaac, que foi um grande baluarte dos hebreus, criou as 12 tribos e foi batizado pelo anjo que se encontrou num momento de grande turbulência. Ele recebeu o nome de Israel e fundou o Estado de Israel. Embora no Estado de Israel existe essa controvérsia, mas fundou o povo israelita, que é o mesmo povo hebreu ou judeu. E também não podemos de falar antes dessas três grandes revelações
de José do Egito, seu filho, filho de Jacó, que como a espiritualidade vai engendrando toda a história, ele tinha o grande poder mediúnico de revelações e que fora vendido pelos próprios irmãos e comprado pelo faraó. E termina desvendando o grande e emblemático sonho do faraó das vacas gordas e magras. Mas teve lá seus problemas, acabou sendo preso, mas tornou-se o primeiro-ministro do Egito. E foi então que deu essa continuidade para que os hebreus fossem para o Egito. Ele abriu toda uma precedência e então lá nasce, de uma família israelita, Moisés. E o Moisés, que era um médium completo, um médium que tinha todos os fenômenos que você possa imaginar, era um magnetismo de catalisador, embora fosse um tanto quanto gago, que muitas das vezes precisava o seu irmão Airão traduzir o que ele queria passar para o povo, mas que fez um belíssimo trabalho na condução deste povo embrutecido e passou 40 anos, né, rodando no deserto com uma finalidade, que aquela primeira geração que estava muito embrutecida e que ainda trazia aquelas tradições do ocultismo adquirida lá, porque, afinal de contas, foram 400 anos que esse povo passou sob o jugo dos faraós. Então, eles traziam arraigado ainda os cultos, as tradições egípcias e queriam praticá-las. E quando o Moisés elabora as leis divinas, ele, nesse momento, a gente percebe que houve a escrita direta nas tábuas através da espiritualidade. Né? Então, Moisés traz o decálogo, as leis divinas e as leis complementares, ou as leis disciplinares, para um povo embrutecido, difícil. Mas Moisés tinha também o grande fenômeno da mediunidade de materialização. É tanto que a história fala que à noite no deserto é muito frio, mas era formado através da ectoplasmia uma coluna de fogo onde aquecia esses quase 6.000 pessoas, um contingente enorme para a época, para não morrerem de frio. E durante o dia era plasmado uma nuvem que não deixava serem abatidos pelo sol escaldante do deserto. Fenômenos de materialização. Sem se falar que talvez Moisés tenha construído, elaborado a primeira reunião, o primeiro grupo mediúnico dos 70 anciões, onde saíam no deserto os 70, que eram todos médiuns, e ali davam as mãos, e através dos fluidos ectoplasmáticos era descida uma nuvem, e que nessa nuvem estava Javé, ou Jeová, ou o espírito evoluído que estava ali sob o comando, e que Moisés tinha uma conversa face a face, através da mediunidade desses 70 médiuns anciões. É impressionante. Moisés bater numa pedra e jorrar água para atender e sanear a necessidade
do povo, tocar nas águas e as águas se abrirem para que passassem. Então, são fenômenos que só o Espiritismo vem depois de 1800, depois de, sei lá, quase 3.000 anos, ou mais de Moisés para Jesus, 1.200, de Jesus, mais de 3.000 anos, 1.850 anos para Kardec, explicar esses fenômenos da mediunidade, né? Então, o Espiritismo vem desmistificar essa coisa do maravilhoso, do sensacional, dos poderes. E Jesus, então, vem, depois de 1.200 anos, para descendo à Terra, num momento onde existia uma insatisfação de maneira generalizada pelo povo hebreu, porque tinham, na época de Jesus, 3 grandes leis que comandavam. Tinha as leis mosaicas, as leis divinas, ou melhor, as leis divinas, que é o Decálogo, as leis mosaicas, e também tinha as leis romanas. E, para complementar, ainda tinha as tradições judaicas, onde o povo se agarrava muito nessas tradições. Então, Jesus vem por ordem, nessa coisa de tormenta. Mas, infelizmente, o hebreu israelita queria um Messias que fosse um grande guerreiro. Queria um Moisés com potenciais elevado ao quadrado, digamos assim, que pudesse combater e exterminar todo o seu opressor, que eram os romanos, que já detinha grande parte do mundo, porque eram realmente conquistadores. Então, esperavam um Messias que tivesse grandes poderes. E Jesus vem colocando ordem, dizendo que não vem para destruir as leis, nem os profetas, vem para cumprir essas leis. E começa o grande embate de Jesus e os fariseus, que eram os senhores da lei. Então, nós temos essa passagem interessante, onde Jesus se torna a persona non grata dos fariseus, porque Jesus não era a favor das tradições, era a favor da lei divina, lei eterna, imutável, perene. E é essa lei que Jesus se refere. Então, quando trazem aquela mulher, a mulher em adultério, né, e jogam aos pés de Jesus, era uma pegadinha, né? Todos nós sabemos. Porque se Jesus falasse apedreja, eles iam dizer, então, o que tu ensina, a tua lei de amor, de perdão, de caridade, tu estás então, se contradizendo. Se Jesus fala não mata, não apedreja, eles iam dizer, então tu estás indo de encontro à lei mosaica. E para quem era contradito desta lei, tinha como penalidade a pena capital. Morria apedrejado, na forca, ou crucificado. Então Jesus sai com aquela... Quem tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Né? Então, mais lá na frente, a gente vai ver que, como o Decálogo, os 10 mandamentos, das suas recomendações divinas é não matar, ou não matarás, eles não entendiam
porque aquilo era uma tradição. Outra passagem de Jesus é aquela do coração puro, da purificação do coração, onde Jesus está ali, das mãos limpas, onde Jesus está fazendo a refeição com os seus discípulos. E chega então os senhores da lei, que eles vigiavam os comportamentos para quem estivesse fora das tradições, eram punidos, no mínimo com 41 chibatadas em praça pública. Então chegam para Jesus e um diz assim: teus discípulos não honram as tradições, que pede para que lave as mãos antes das refeições. No entanto, eles comem sem lavar as mãos. E Jesus fala que não é o que entra pela boca que deixa o homem puro, mas sim aquilo que sai. Nós sabemos perfeitamente que é um ato de higiene. Nós devemos lavar as mãos. Mas só que, na tradição defendida por os senhores da lei, que até hoje existe nos mais fundamentalistas judeus, ortodoxos, eles, quando acordam, eles pedem uma bacia d'água e lavam as mãos do cotovelo até aqui, lavam diversas vezes, né, para poder pegar nos alimentos ou vestir a roupa. E aquilo é uma coisa meio compulsiva deles. E quando estavam no deserto, nas tendas, onde a água era só para atender a sede, eles faziam esta purificação com areia do deserto, que é um bicho altamente contaminado. Então, iam lá, passavam areia diversas vezes e depois iam pegar no alimento. Então, era esse tipo de tradição que eles defendiam, né? Porque Jesus não tinha lavado as mãos dos seus discípulos. Então, são essas as tradições que Jesus, são essas o embate de Jesus com os fariseus, porque ele dizia que eram como túmulos caiados, que por dentro era tudo limpinho, mas por fora eram verdadeiros, por dentro era verdadeira podridão. Desculpa. O combate de Jesus, ou o embate de Jesus, para que esses homens pudessem entender que a lei que Jesus queria defender era a lei divina, a lei que era o decálogo, a lei perene. Foi muito difícil até. Então, Jesus termina a sua missão, com aquela grande advertência que está lá em Paulo, ou melhor, em João 15:15, dizendo aos discípulos que eles, se o amassem e respeitasse os seus mandamentos, os seus ensinamentos, ele pediria ao Pai, e o Pai mandaria um outro Consolador, que ia falar de tudo aquilo que Jesus tinha falado e outras coisas a mais, dentro de um entendimento que agora não era possível. Então, é a partir daí que nós temos como consolador o Espiritismo, como a terceira revelação. Então, vem, através de Kardec, e a espiritualidade maior. O Kardec era um cientista que gostava e buscava, tinha esse espírito de procura, sobretudo da verdade. E então encontra nas mesas girantes o sentido de uma pesquisa mais aprofundada
porque ele percebe que ali tinha uma força, uma inteligência, que não era uma coisa comum. E passou, então, a fazer as suas pesquisas, criando uma pleiade de médiuns. E note-se que a maioria dos médiuns eram mulheres e meninas de 14, 15, 16 anos. Mas com uma fidelidade tamanha, e ele elabora esses pensamentos, essas perguntas tão importantes como luz que vem abrir as mentes da humanidade para uma nova realidade. E agora entra a conjunção dentro do espiritismo da ciência e da filosofia, respaldada pelos ensaios e pelas pesquisas de Allan Kardec. É tanto que o André Luiz, ele se referindo, aqui eu volto um pouquinho no tempo, se referindo ao próprio Moisés e ao Decálogo, ele fala uma coisa interessante, que ele diz que, deixa eu ver aqui, me dê licença um pouquinho, ele fala que o Decálogo é algo assim basilar, que até hoje será para sempre, como uma luz que rege o Decálogo, que rege a humanidade. Né? Que rege a humanidade. Então, esses fatos do Espiritismo, que depois são perfeitamente ratificados por grandes cientistas da época, como o nosso Gabriel Delany, grande pesquisador, em sua obra Fenômenos Espírita, se coloca de uma maneira onde ele assevera que o Espiritismo é uma ciência cujo fim é uma demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade. Por meio da comunicação com aqueles que impropriamente chamamos de mortos. Não é verdade? Então, quantos espíritos de escola se fizeram presente na codificação espírita? Como São Luís, São Paulo, Erasto, e tem outros, Santo Agostinho, Sansão, vem aqueles que se identificavam como, está aí nesse capítulo, no primeiro capítulo, onde os cuidados de Kardec eram tão grandes que ele elaborou toda a sua obra, sobretudo o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois ele colocava em reunião mediúnica, ele colocava a apreciação da espiritualidade maior. E nesse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, vem um espírito que se intitula de um espírito israelita. E ele termina a sua mensagem dizendo que foi Moisés quem abriu o caminho. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. E o Espiritismo concluirá. Então, não resta dúvida de que a doutrina espírita ela veio para ficar e veio trazendo as luzes de Jesus, porque toda a doutrina
é embasada nos ensinamentos de Jesus e que é a verdade, né, absoluta. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Porque ninguém chegará ao Pai se não for através dos meus ensinamentos. E nos diz ainda que na casa do Pai, que é todo o universo, existem muitas moradas. Né? Então nós temos que entender que nós chegaremos ao Pai porque estamos gravitando para Ele a todo instante e podemos acelerar essa caminhada através dos ensinamentos do Cristo, que está contida dentro do Espiritismo, para que nós possamos acelerar essa chegada ao Pai através dos ensinamentos hoje de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Eu gostaria de encerrar, porque a nossa hora aqui não convém, com uma mensagem do Espírito Emmanuel, que era o guia espiritual do nosso saudoso irmão, confrade, grande médium, Chico Xavier, que ele diz o seguinte: vamos aprender a não nos lastimar. O espírita é convidado a ver no presente o futuro. Podemos sim, hoje, construir um planeta melhor. Não existe predestinação para o mal, para o sofrimento. O que a criatura chama de padecimento, a providência divina chama de oportunidade educacional. Vamos procurar, então, diz ele, oportunidades de servir aos nossos semelhantes, de auxiliar o nosso irmão no trabalho do bem, na prática das virtudes. Vamos aproveitar esta encarnação, porque estamos aqui e agora. Os instrumentos nos são dados do conhecimento. As oportunidades são criadas. O auxílio estará sempre presente com a espiritualidade, para que a criatura possa, passo a passo, superar tudo o que retém longe da felicidade, superar todos os obstáculos, todas as adversidades, sem murmurar, sem blasfemar, buscando a tolerância, a resignação dos fatos, porque nós nascemos para vencer e vencer em Cristo. Muito obrigado. Nós aqui te agradecemos, viu, Maurício? Essas colocações, nos facilitando o entendimento da mensagem que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou passar aqui a palavra para a Ruth, porque ela tem aqui o controle das pessoas que fizeram alguma pergunta, para que a gente possa ver quais foram as colocações dos nossos participantes. Pois não, Ruth? Primeiro eu queria agradecer, né, a presença do Maurício, né, e os irmãos que participaram na noite de hoje conosco, né. Nós temos aqui uma pergunta, aliás, são duas perguntas da Marta, da nossa amiga Marta Marques, lá do Instituto de Cultura Espírita. É bem participativa, Marta, né? Isso, Então, ela faz a pergunta que, deixa eu ver aqui, cadê você, Marta?
sua pergunta. Assim, tem aqui, ela faz o seguinte questionamento. Você acha que Jesus resumiu os 10 mandamentos nestes dois? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo? É para mim ou para a senhora? Para você. Você que é o nosso convidado. Efetivamente que sim, porque ali está contido, segundo ele, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está contido toda a lei e os profetas. Então, se esses dois nós conseguirmos efetivamente fazer, nós estamos atendendo à necessidade de atender todos os demais. Marta, é efetivamente correto. Está lá contido todas as leis e os profetas, e Jesus fala, efetivamente, do decálogo dos 10 mandamentos. Realmente, essa colocação que você fez, no final, quando Jesus arremata, né, essas duas máximas, ele diz que nelas duas estão contidos todos os profetas, todas as leis naturais, é claro, né, que são as leis de Deus. Não podemos criar dúvida a respeito disso, né? E a Marta foi bem enfática aí na coisa. Muito obrigado, viu, Marta? Eu conheço a Marta. E ela também fez um outro questionamento aqui, que ela pergunta por que o Deus de Moisés era tão vingativo e impiedoso? Nós devemos entender e ter uma compreensão melhorada de que o homem, naquela época, era um homem embrutecido. Né? É tanto que não se falava em perdão, em caridade, né? Era um homem egocêntrico, egóico, egoísta, né? Não valorizava nada a não ser a coisa material. Então, precisava que Moisés criasse, por uma necessidade do momento, um Deus punitivo, um Deus sanguinário, um Deus que pudesse ser temido por aqueles que ainda eram embrutecidos. É tanto que Moisés passa esses 40 anos circulando no deserto, até que a primeira geração desencarne, porque traziam ainda na sua intimidade essa coisa embrutecida, o egoísmo, o orgulho, né? A descrença. É tanto que quando Moisés sobe a primeira vez para buscar as tábuas, chega e quebra de raiva porque fizeram um bezerro de ouro para adorar, né? Foi uma missão cruel, uma missão, digamos, dolorosa de Moisés. Então, precisava que, dentro das leis mosaicas, criasse-se um Deus que punia, para que houvesse uma temência. Então, é por isso que no Velho Testamento se lê muito de um Deus dos exércitos, um Deus poderoso, um Deus capaz de aniquilar, para que esse homem caísse numa reflexão e temesse a Deus. Ok? Isso aí para dar autoridade nas leis, né? Senão, também. O pessoal não respeitaria se percebesse que as leis não vinham de Deus. Mas é interessante, né, Maurício? Jesus, quando veio e disse que não veio destruir a lei, sim cumpri-la, ele faz uma separação da lei humana, a lei de Moisés, com a lei divina. Né? Então, na verdade, o cumprimento da lei que Jesus se colocou à disposição eram as leis de Deus. É interessante essa passagem. Jesus veio para colocar ordem na casa. Né? Veio para botar ordem. O homem já tinha as diretrizes, mas ele era um teimoso
e queria guardar as tradições, né? É. Que eram, por exemplo, o judeu, na época, e eu acredito que até hoje, quando você era convidado a ir numa casa de um judeu, ele vinha, quando você chegava, tirava os sapatos, e ele mandava o seu serviçal mais humilde lavar os seus pés. Ele trazia o óleo e ungia a sua cabeça, e depois osculava, ou seja, dava um beijo, para que você pudesse sentar na mesa para fazer a refeição. É tanto que tem aquela passagem da Maria Madalena, em que, porque depois daquela passagem de lavar as mãos, Jesus é convidado por um deles para um jantar, para uma refeição. É isso. E quando Jesus chega, entra e vai lá e senta, e Maria Madalena, que o pessoal confunde muito, na verdade existe três Marias. Existe a Maria, mãe de Jesus, a Maria de Betânia, que é irmã de Lázaro, e a Maria de Magdala. E era na terra de Magdala. E naquela época, quando o judeu convidava uma pessoa, era colocado o jantar como se fosse ao público, porque as pessoas queriam ver o convidado especial. E Jesus adentra aquela casa e, em seguida, a Maria de Magdala, a Maria Madalena, entra e começa a chorar aos pés de Jesus, banhando todos os seus pés, e depois, com os cabelos que eram compridos, ela enxuga os pés de Jesus. E depois beija Jesus. E como ela era tida como uma mulher da vida, né? Mas ela já estava convertida através de Jesus, reclamam e querem colocá-la para fora, e até conseguem. E reclamam de Jesus porque permitiu que aquela mulher impura, porque a coisa da impureza é uma coisa gritante na época de Jesus. É por isso que ele fala do bom samaritano que acolhe aquele camarada lá, que está à beira da morte, porque estava ensanguentado, e o sangue, para ele, de outra pessoa, era uma impureza, eles não se aproximavam. Se aquela mulher do fluxo sanguíneo tivesse colocado o seu problema, teria sido morta, porque o sangue é contaminado. Então, Jesus fala, eu vim à tua casa, tu não mandaste lavar meus pés, e tu não me ungiste com óleo, e nem tampouco me osculou, me beijou. No entanto, esta mulher que tu estás a dizer que é impura, ela vem e chora, lava meus pés com as lágrimas, tira da sua bolsa, digamos assim, um gueto mais caro que ela tinha e coloca nos pés de Jesus. E depois beija Jesus. Então era uma contradição. Jesus não queria isso e não veio para isso. Ele veio exatamente para se colocar contra essas tradições egóica, egocêntrica, egoística, orgulhosas, e tratar de trazer os humildes. Por isso que ele diz, os humildes serão exaltados, né? Para que houvesse um entendimento. Falava por parábolas, né? Ele diz na mensagem do bom samaritano, né? Que era um homem de Samaria, que era pessoa não grata para os judeus, porque não era militante, digamos assim, das tradições judaicas, dos velhos, dos antigos. Então, foram colocados à margem. Mas Jesus fala que um samaritano, adentrando a uma cidade, ele encontra um homem à beira da morte. E este samaritano tira do seu cavalo um guento, o óleo que joga nas suas feridas, e que depois coloca este homem ferido de morte no seu cavalo e conduz à primeira estribaria, a primeira pousada, digamos assim,
e que lá chegando dá um dinheiro à pessoa encarregada, pedindo para que cuide daquele homem, que na volta ele vai numa cidade próxima, na volta ele pagará tudo que faltar. Então, Jesus coloca que primeiro passou um levita, que o levita era o que cuidava das coisas sagradas do templo e dos hinos, dos salmos, e depois ele passando por longe, em seguida passam os sacerdotes. Por longe, porque não queria se aproximar, passa ao largo. O largo, em medidas, é mais ou menos 4, 5 metros de distância. No entanto, quem foi o próximo que ajudou? Aquele que era escorraçado pelos próprios judeus, um samaritano. Então, é nesse aspecto que toda a história de Jesus, de falar por parábolas, se fazia compreender melhor. Jesus procurava os mais humildes, como os pescadores, e falava por parábolas, porque o índice de analfabetismo na época era muito grande. Talvez 15%, segundo alguns historiadores, 20% do povo sabia ler e escrever. Tá ok, Maurício. Bem, a gente vai encerrando, então, agradecendo a sua participação. Eu que agradeço. Tá ok. E as pessoas que participaram, muitas delas não fizeram pergunta, mas mostraram aqui que estava presente, dando boa noite, desejando a todos essa boa noite. Maurício, as pessoas que frequentam a nossa casa, por intermédio da live agora, está pedindo para que a gente possa continuar com essa transmissão. Então, por enquanto, a gente vai transmitindo às sextas-feiras, que é o dia da reunião lá na nossa casa, que está de recesso por causa dessa pandemia, mas quando voltarmos às nossas reuniões físicas, presenciais na nossa casa, a gente está pensando em dar continuidade a essas lives, a essas transmissões. E a gente está pensando numa quinta-feira que é um dia que não vai interferir nem nas atividades lá do ICE, como também nem nas atividades lá do Jaime Hollenberg. Mas é uma coisa que a gente está estudando. E quando a gente tiver uma definição, aí eu vou conversar com os amigos, tipo você e mais outros, para que a gente possa sempre estar fazendo essas lives, tá bom? Vamos amadurecer, eu acho uma ideia excelente, né? Porque o campo de ação e de penetração é bem maior, né? Com certeza. As pessoas não têm aí, talvez até mesmo nessa reunião, tenham só depois lembrado de fazer alguma pergunta, né, a respeito de qualquer momento da palestra. Eu acredito que é uma coisa bastante significativa para a divulgação da doutrina espírita. E como diz Emmanuel, que a maior bondade, o maior favor que se pode fazer à doutrina espírita é divulgá-la, né? E é para isso que nós estamos aqui, né, como estudioso da doutrina e com as nossas limitações, mas também com uma vontade imensa de poder contribuir e ajudar. E a gente pode aproveitar a própria tecnologia para divulgar, né, fazer uma abrangência maior na mensagem espírita. Tá bom? Perfeitamente. Mas isso aí a gente vai estudar. Por enquanto, a gente continua nas sextas-feiras, inclusive na próxima semana, nós daremos continuidade a este capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a aliança da ciência e da religião. É engraçado que o Jaime Hollenberg tem uma programação de estudo, né, sistematizado, não é isso? Um estudo assim, sequenciado, melhor dizendo, do Evangelho
segundo o Espiritismo. E me parece que tinha acabado, né? Não, tinha não. Não, ainda tem uma. Na verdade, acabou, né, quando aconteceu essa pandemia. Então, a gente fez um recesso. Eu estou falando, o capítulo 38, que é o último, ainda tinha coisa para ser colocada nele? Capítulo 28, 38. Já estávamos encerrando. É o capítulo 28, o último, né? 28. É o último capítulo do Evangelho. Chegamos lá. Não seria conveniente terminar logo esse capítulo? Não, mas já tinha terminado. Não, já tinha terminado? Então, já tinha. Nós começamos agora, de novo, nas lives, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que bom, rapaz, isso. Que bom. Eu quero me fazer presente sempre que puder, viu? Tranquilo. Tá bom, meu amigo. Gosto muito da casa e me coloco à disposição dela, sempre que eu puder, eu me farei presente. Tá bom, então. Muito obrigado, hein? Então, vou pedir aqui a nossa amiga Ruth para fazer a nossa prece de encerramento. Tá ok? Só antes de fazer a prece, eu queria só agradecer a 2 pessoas que estão nos assistindo lá em Manaus. Uma é a Kátia Baiman, né? Casada com meu sobrinho, e outra é meu irmão Jairo Negreiros, que entrou também para nos assistir. E agradecer a presença da Marta, né, da Regilane, Dona Ivana, a Edilene, a Edna, a Mônica, né, e a todos os nossos amigos, Wander, Irã, que fizeram presente na noite de hoje. Né? Essas pessoas importantes estão aí, Ruth? Isso, tem bastante, ó, o Castelo Branco. Isso, Castelo. Olha, o Fernando tá também? Não, tá o irmão, ele mandou o representante, o Irã. Tá, o Irã. Mandou o Irã, representante. Do Ceará. E a Regilane, o nosso amigo, né? o José Sérgio também está aí com a gente. Olha aí, rapaz. A nossa Maria Camargo. Tem a Maria Camargo, Cristiano Pereira. Isso, Rapaz, é bastante gente. Nádia Castro. O Ricardo Perotti. Conhece ele, o Ricardo Perotti? Então vamos lá, né? É o Perotti. É do ICE? É lá do ICE. Lá do ICE. É o Perotti, sei quem é. É o Perotti. Dona Ivana, Rejane Costa. Nossa, é bastante gente amiga aí que está nos acompanhando. Bom? Que bom. Então, vamos e outra coisa, só para a gente explicar, a Ruth falou que tem 2 pessoas lá de Manaus que estão participando, mas é porque a Ruth ela faz retransmissão da live. Né? Tá. Então, é uma possibilidade que as pessoas que estiverem nos assistindo podem também fazer retransmissão. Aí vai abranger muito mais pessoas para acompanhar a explanação da doutrina espírita. Né? Aí, essas pessoas, eu não tenho acesso aqui nessa sala de transmissão. Só cada um, mas o importante de tudo é a gente ampliar o alcance da doutrina espírita para a vida das pessoas. Perfeitamente. Bom? Então vamos encerrar, né, a nossa atividade da noite de hoje. Nesse momento só temos a agradecer a Deus, nosso Pai Maior, por mais essa oportunidade de aprendizado dos teus ensinamentos, Pai, que nós possamos nos concentrar nele e trazer para dentro de cada um de nós esses teus ensinamentos trazidos através da doutrina dos Espíritos. Te agradecemos por tudo e que tua luz divina possa estar junto a nós em todos os momentos de nossas vidas e que essa luz possa se expandir, Senhor, para o nosso planeta Terra, para o nosso Brasil, para que nós possamos, Pai, sair dessa pandemia melhores cada dia. Muito obrigado por tudo, que tua presença divina esteja conosco hoje e por todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Tá bom. Uma boa noite a todos. Eu gostaria, Maurício, que você continuasse um pouquinho, que é para a gente conversar um pouco fora do ar, tá bom? Beleza. Já vou desligando aqui a nossa transmissão.